Nesta aula, nós vamos conhecer uma ferramenta muito interessante do Excel 2010 que permite ao usuário definir alguns critérios que deverão ser considerados quando alguém for inserir um dado na célula. Caso esse critério não seja levado em consideração, o Excel vai informar que a pessoa está cometendo um erro e também não vai permitir que aquele dado seja inserido. Antes de aprendermos a inserir uma validação de dados em uma célula, nós precisamos primeiro entender o que a validação de dados faz e qual a vantagem de você inseri-la em uma planilha. Bom, a validação de dados é uma ferramenta do Excel que nos permite inserir um critério em uma célula. Então, por exemplo, você pode inserir um critério que em uma célula não possa ser inserido valores negativos. Com isso, quando uma pessoa tentar inserir um valor negativo, o Excel não vai deixar e ainda vai informar a pessoa que ela está cometendo um erro, que é inserir um valor negativo em uma célula. Então, isso eu posso mostrar para vocês aqui. Cliquei aqui, ele fala para nós, validação de dados. Somente valores positivos poderão ser inseridos nas células. Por quê? Você não pode vender um número negativo de peças. Você concorda? Então, se eu colocar aqui -1, ele vai falar para nós, erro. Somente valores positivos poderão ser inseridos na célula. Então, você vem e coloca um valor positivo. E deu certo. Então, vamos ver agora como que nós podemos inserir essa validação de dados. Então, eu vou ensinar vocês agora a utilizarem a validação de dados. Então, eu vou escrever aqui, peças vendidas em fevereiro, tá bom? Vou colocar aqui a formatação azul, com a letra branca, aqui. E agora vamos lá, dados, validação de dados. E nós vamos clicar de novo em validação de dados. Aí você deve ter sido levado a essa janelinha, validação de dados, onde nós temos as configurações. Então, nós temos que inserir um critério de validação e escolher o que nós vamos permitir que seja inserido aqui. Por enquanto, está qualquer valor, por isso que eu posso inserir qualquer coisa aqui. O que eu faço? Eu venho aqui e peço para inserir um número inteiro. Por quê? Você não pode vender, por exemplo, meia peça. Concorda? Então, eu vou permitir o número inteiro, porém, nós temos outras informações aqui, data, hora, lista e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui número inteiro, maior do que 0. Por quê? Você não quer um número negativo, não é? Então, você quer um número que seja maior do que 0. Então, você tem outros aqui também, menor do que, maior ou igual. Então, nós vamos colocar aqui maior do que 0. Qual que é o valor mínimo, então? O valor mínimo é 0. Valores menores que esses não serão aceitos. Então, eu clico aqui em OK. Clicando em OK, eu vou poder testar aqui, -2. Falou lá, o valor inserido não é válido. Porém, não mostrou aquelas informações que eu falei para vocês que era possível. Não é? Quando eu clico aqui não aparece isso. Por quê? Porque nós não inserimos essa opção. Como que eu faço, então, para continuar essa validação de dados que eu inseri aqui que está funcionando? Eu volto aqui em validação de dados e venho de novo, validação de dados. E aí eu voltei para a mesma regra que eu tinha inserido, tá vendo? Aí eu coloco aqui uma mensagem de entrada, título, validação de dados, ou um título que você quiser. Aí eu clico aqui, digito assim, somente valores positivos serão aceitos. Aí, copio isso, por quê? Porque eu quero inserir no meu alerta de erro também, Vou colocar aqui o meu alerta de erro. Poderia escolher outro ícone, tá vendo, Mas vou colocar aqui um parar para mostrar que é um erro. E o título também, validação não, vamos colocar erro, fica melhor. Tá certo? Então fica aqui, erro. Então o que vai acontecer? Agora essas mensagens serão mostradas, Somente valores positivos serão aceitos, tá vendo? Se eu colocar aqui -2, ele vai mostrar para a gente, erro, somente valores positivos serão aceitos. Agora eu vou mostrar para vocês, na planilha 2 aqui, um outro tipo de validação de dados muito comum. Então, vou colocar aqui, vendedor, e aqui eu vou criar uma lista de nomes, Pedro,
Paulo, nomes criativos, tá vendo? Maria, José, Francisco, Renata. E aí vocês podem criar com o nome de vocês, o que vocês quiserem, tá bom? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou inserir nessa célula aqui uma validação de dados que vai permitir somente que eu veja esses nomes como lista. E eu vou poder escolher um por um. Olha só como é que vai funcionar. Validação de dados, validação de dados. Então, vou vir aqui em configurações. Permitir, vou permitir uma lista. Aí ele pede para a gente, aonde que está a fonte desta lista? A fonte desta lista está aqui, ó, essa lista de nome. Enter. Vou clicar aqui em OK. Aí o que acontece? Você vem aqui, ó, e você pode, a partir de agora, escolher uma listinha, o que faz com que você tenha uma aparência bastante interessante e um ar profissional para as suas planilhas. Tá vendo só? Aí o que eu posso fazer? Quero esconder essa lista aqui? Vou fazer uma forma bem simples de esconder. Coloco em branco, pronto. Ninguém sabe que a lista está ali e a partir de agora você pode utilizar os nomes que estão apresentados nesta célula aqui normalmente. Nesta aula, nós conhecemos a validação de dados no Excel 2010. A validação de dados é uma ferramenta que permite ao usuário definir um critério que deve ser levado em consideração na hora de inserir uma informação em uma célula. A partir da validação de dados, nós vimos que o Excel proíbe, por exemplo, que um usuário insira um dado incorreto na planilha. Vimos também que com a mesma ferramenta podemos criar uma lista e dar um ar mais profissional à nossa planilha.